Olá, meus queridos, estamos aqui com o nosso quadro, não é? Respondendo haters. E lembrando a você que esse quadro, às vezes eu vejo que a pessoa fala assim: André, tem tantos elogios no seu canal, por que você vai dar espaço para os haters? Porque eu acredito que justamente não é valorizar o ódio, é lançar luz sobre o ódio. Não é? Hater é aquele que odeia. To hate é o verbo odiar em inglês. Então, não é alimentar o ódio, é lançar luz sobre o ódio. Muitas vezes eu já li e-mails aqui com os quais, inclusive, me emocionei sobre coisas muito produtivas, sobre coisas muito boas, sobre depoimentos aqui do canal. Então, sempre lancei luzes em cima de coisas boas. Porém, a gente tem que olhar, né, o lado também, sabe? O lado oculto, a gente tem que olhar as outras coisas, entender também essa dinâmica e refletir em cima disso, né? Pensar um pouquinho como que algumas pessoas pensam, como que elas interpretam e aí, claro, não é? Responder com propriedade, com transparência a essas pessoas e por isso que eu falo lançar luz sobre o ódio. E o comentário dela diz assim: eu não sei porquê, mas eu creio que é você mesmo quem cria esses e-mails. Olha, gente, você vê, não é nenhum comentário de ódio isso aqui, né? Não é um comentário de ódio. Então, não considero um comentário de ódio, mas eu considero que é um comentário que mereça ser lançado luz. Porque assim, olha, gente, eu vejo que as pessoas, elas lançam determinados comentários, determinadas situações. Eu vejo assim, ó, eu acredito que a pessoa não parou um mínimo para pensar, para refletir, para falar sobre aquilo. Isso é o que na filosofia nós chamamos de doxa. Doxa, na filosofia, é uma palavra grega que é a opinião. E opinião aqui é no sentido de algo que é expressado sem reflexão, diferente da filosofia. Entende? Então, a filosofia é aquele pensamento aprofundado, refletido, não é? Onde eu me debruço com rigor, eu busco as raízes, eu busco as causas, eu busco conhecer as coisas, refletir sobre aquilo. E a doxa não. A doxa é aquela opinião emitida às pressas, de maneira apressada, de maneira superficial. Eu não me aprofundo o mínimo que seja. Porque, veja bem, aqui para mim é uma opinião, né, e um pensamento, totalmente uma doxa, ou seja, porque, veja bem, gente, hoje, olha, são exatamente, olha aqui, ó, tá dando para ver? Tá, né? 3 horas da manhã, olha só, tá? Friday, sexta-feira, dia 22 de março, vocês vão estar assistindo dia 7 de abril, né? Mas 3 horas da manhã, gente. Ou seja, estamos na madrugada de sexta. Eu tô ainda acordado desde quinta, né? Estamos na madrugada de sexta e eu não fui dormir ainda. Então, quer dizer, eu levantei a quinta-feira, eu e o meu pequeno, o Teodoro, porque o Teodoro dorme comigo, levantamos, tomei meu café, coloquei a ração para o Teodoro e levantei 15 para as 6 para que eu pudesse realmente tomar meu café, aprontar as coisas para o Teodoro, para que 7 horas eu tivesse na escola e dou todas as aulas da manhã. Depois eu fui para a rádio e depois eu vou resolver os meus compromissos. Coisas às vezes de livros, correio, banco, entende? Fiquei nessa correria, nessa agitação, nesse intervalo depois da rádio até às 6,
porque às 6 eu tinha que estar de volta em casa para tomar um banho, para às 7 da noite estar de volta na escola para dar mais aulas no período da noite. Aí eu saí da escola, passei, comprei um lanche, vim para casa, subi o vídeo das 11 horas de hoje, né, sexta-feira, entende? Já deixei ele lá no YouTube, já deixei as coisas certas, aprovei alguns comentários, dei uma olhada no Instagram, o vídeo que eu tinha colocado no ar. Então, tá vendo? Olha, às vezes a pessoa acha que é tão fácil, que é uma coisa... Tenho que imprimir etiquetas dos livros que serão enviados amanhã, tenho que imprimir isso ainda antes de eu me deitar ainda hoje, já deixar tudo pronto. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu só estou querendo mostrar para vocês o quanto a minha vida ela é corrida, mas é assim, ó, é um corrido que eu gosto. Então não pensem que é um corrido que está me desgastando, é uma coisa que eu gosto de fazer. Tanto que, ó, esse é o 7º vídeo que eu estou gravando, já são agora 3:03 da manhã, não é? Dei aula e eu continuo com a mesma pilha de quando eu entrei às 7 da manhã, porque eu gosto de fazer. Não é porque a gente gosta de fazer que a gente não se cansa, evidentemente. Então, claro, né? Preciso ter minha noite de sono, preciso repousar, vou eu e meu pequeno para a cama, a hora que eu finalizar todas as coisas aqui, imprimir as etiquetas, deixar os livros prontos. Entendeu? Só que o que eu estou querendo mostrar? Você acha que eu teria tempo para inventar os e-mails? Pare e pensa um pouquinho. É só pensar um pouco. Quem acompanha o canal vê, não é? Que às vezes eu tenho dificuldade de entender o que está escrito. Porque não é, a pessoa não soube colocar, ou eu que não entendi direito, enfim, tem. Então, quer dizer, eu vou criar um e-mail que nem eu depois entendo o que eu escrevi. E da onde eu ia tirar tanta imaginação para criar essas histórias que às vezes quando eu tô lendo, vocês veem, eu me surpreendo. Às vezes eu vejo os comentários aqui no canal, André, o máximo é ver suas caras, o máximo é ver... Por quê? Porque eu deixo justamente para ler o e-mail na hora. Na hora. A única coisa que eu faço é ler, como eu já expliquei uma vez, às vezes eu leio só o comecinho e o fim. Só. O comecinho e o fim, para evitar de trazer e-mail para a gravação onde a pessoa, ou no começo ou no fim, ela escreveu assim, não quero que a minha história seja transformada em vídeo. Puta merda. Aí você tem que ir lá, abrir o e-mail de novo, entrar, entendeu? Pausar toda a gravação. Então, quebra com o esquema. Então, eu só leio o comecinho e o fim, só para ver se não vai ter essa observação, se a pessoa não deixou lá. Não quero que... Você entendeu? Já pensou? Eu li o e-mail inteiro da pessoa. Aí lá no fim ela coloca. Não quero que o meu e-mail seja transformado em vídeo. Então não posso mandar o vídeo dela pro ar. Não é verdade? Se ela deixou isso explícito na mensagem, eu não posso gravar. Então... é a única coisa que eu faço. Então, eu não leio o conteúdo dos e-mails, eu leio aqui na hora, justamente. Por isso que vocês veem essas minhas caras, porque eu estou me espantando junto com vocês. O que eu vou falar não está roteirizado. Eu não gosto de roteiro. Eu não gosto de coisinha pronta. Se eu tivesse criado os e-mails, estaria tudo roteirizado o que eu vou falar. Então, eu não me espantaria, eu não me surpreenderia, eu não me emocionaria. Então, não é o que acontece. Então, eu vejo que... por isso que eu digo, talvez nem seja um comentário hater, não considero que seja um comentário hater, repito, não é um comentário de ódio, mas é um comentário desprovido de muita análise. Assim. É um comentário muito superficial.
Então, eu acho que a gente tem que aprender com esse tipo de comentário aqui, tá? A gente tem que aprender que às vezes a gente solta determinadas coisas, não em relação a mim, em relação ao canal, tô falando no nosso dia a dia, que são muito superficiais, a partir de coisas que se a gente tivesse se aprofundado só um pouquinho que fosse, a gente veria que a gente estaria falando a maior injustiça ou a maior das besteiras. Então, vamos tirar. Vocês veem, por isso que eu falo que esse quadro é para jogar luz. Tiremos as lições dessas situações para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para que a gente não faça isso com pessoas que nos são próximas, com pessoas que estão fazendo uma coisa bacana, sabe? Eu vejo que às vezes tem gente que faz coisa boa. Eu vejo aqui na minha cidade, às vezes a pessoa está querendo fazer uma coisa bacana, sabe? A pessoa está fazendo uma coisa para querer ajudar o outro, para querer ajudar o próximo, e tem sempre aquela linguaruda, tem sempre aquele linguarudo que, sabe, a partir da superfície, se tivesse se aprofundado um pouquinho, tá fazendo isso aí, mas vai fazer isso aí para que o quê? Vai ver que tá querendo se promover, que tá querendo não sei o quê. Cara, a pessoa só queria praticar o bem, a pessoa só estava querendo ajudar, a pessoa só estava querendo fazer algo bom, algo bacana. Então, essas opiniões emitidas apressadamente, essa é uma das grandes características do senso comum, que é a doxa. São opiniões emitidas apressadamente, sem análise, sem criticidade, ou seja, elas são acríticas. Elas não têm, elas não são críticas, elas não mergulham, não se enraizam, não se aprofundam. E no caso, era só se aprofundar um pouquinho, era só pensar um pouquinho, ou seja, era só colocar um pequeno neurônio desses bilhões, que Deus nos deu, era só colocar um neurônio para funcionar. Então, olha, minha querida, se você tivesse colocado um neuroninho só para funcionar, você não teria deixado esse comentário assim tão desprovido de análise. Aprendamos e não sejamos tão incoerentes nas nossas falas. Não é? A gente se torna incoerente e a nossa incoerência às vezes promove uma coisa muito injusta em relação às pessoas. Certo, meus amores? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração. Lá no Instagram, as postagens que eu faço, elas são criações minhas. Lá eu não estou, lendo e-mail ou então fazendo um papel como se eu estivesse lendo a mensagem de alguém. O Instagram são postagens minhas, originais minhas. Pode ter sido inspirado numa frase de alguém, mas é um raciocínio meu. Agora, aqui no canal, meu bem, os vídeos que eu leio e-mails são e-mails que foram enviados. Aliás, como eu disse já uma vez aqui num e-mail, quem quiser, se um dia estiver passando aqui por Dois Córregos, pode passar, me fazer uma visita, a gente tira uma foto, eu te abraço, e eu faço questão de abrir o e-mail e mostrar para você a lista dos e-mails lá na caixa de entrada. Você vai ver. Aliás, eu peço até um favor para você. Eu sei que os e-mails as pessoas sempre pedem confidencialidade, mas já teve vários que as pessoas deixaram, a pessoa deixou recado. Quem mandou esse e-mail fui eu, na época eu estava passando isso, André, eu agradeço, papapá. Se você é uma pessoa que já teve o seu e-mail lido aqui, que você possa deixar o seu comentário aqui também, não é? Você não vai expor a sua história, você só vai colocar, André, você já leu o meu e-mail e me ajudou, enfim, a reflexão que foi feita, eu mandei o e-mail, você leu exatamente do jeito que eu mandei, que você possa deixar aqui. A sua privacidade está sendo mantida, ninguém sabe qual foi a sua história, qual foi o seu e-mail, mas se você puder deixar aqui nos comentários, é uma forma também de falar, escuta, meu bem, não tem nada a ver esse comentário que você deixou, que é uma coisa assim muito
Nada a ver, pô, totalmente, nada, nada, muito fora da realidade. Tem gente que, sabe, tem gente que bate fora do bumbo e tem gente que acha que nem o bumbo tem. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.